mas, ao mesmo tempo, um ataque brutal àquilo que é um ponto central da universidade, que é o seu orçamento. Não é? Os recursos foram, desbloqueados no dia 12 de junho, mas durou poucas horas. Uma ação judicial levou a que novamente os recursos fossem bloqueados e hoje nós estamos impossibilitados, na prática, de iniciar, por exemplo, o segundo semestre. Então, foi feita uma grande articulação da sociedade e fomos ao Congresso. Então, fica a minha questão, né? Tem sido o Congresso, através da Frente Parlamentar, em defesa da educação superior brasileira, que tem tido um papel de destaque no sentido de defender a universidade. Então, como que fica, não é, a questão da articulação entre projetos de universidade, que nós sabemos e nós temos consciência daquilo que é o nosso papel, mas isso é uma condição necessária. Precisa articular com aliados. E quem são os aliados hoje das universidades? Quem são os aliados da democracia brasileira? Fica uma pergunta aqui para reflexão nesse seminário crucial, não é, sobre a questão da governança, que é o teu tema, né, de pesquisa, a governança na América Latina. Então, muito obrigado, é uma satisfação, uma honra nós sediarmos esse debate com a presença do senhor aqui. Obrigado. Cerimonial, solicita a professora Sueli Leal que permaneça à mesa para coordenar a palestra do professor Breno Altman e solicita demais autoridades que retornem ao seu lugar na plateia para que possa dar início à conferência. Bom dia. Bom, eu gostaria de, em nome do NUGEP, agradecer a presença de todos e, para dar continuidade aos nossos trabalhos, eu gostaria de chamar à mesa Breno Altman, diretor editorial do Opera Mundi, para proferir a palestra Descaminhos das Democracias Bolivarianas. Eu passo a palavra agora à professora Sueli Leal, coordenadora do NUGEP. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer ao nosso reitor, né, que depois de mandato 8. Talvez essa seja a última oportunidade que eu tenho desse convívio mais do ponto de vista institucional. Nós somos amigos há mais de 20 anos e a gente sabe que nessa batalha, né, pela redemocratização da universidade, ele teve um papel muito importante. Então, queria agradecer a Breno, né, que saiu das suas andanças não só de militante, mas também de uma pessoa que tem dado uma contribuição muito grande no trabalho de construir um espaço paralelo, né, de mídia
que se contrapõe à mídia tradicional. Então, eu não sei se vocês conhecem, nem todos conhecem, né? O 247, a TVT. Acho que a maioria das pessoas que estão aqui talvez conheçam, mas eu acho que esse é um caminho, né, de a gente buscar no espaço fora do espaço institucional um trabalho de prática política que eu acho fundamental. A gente acaba de inovar quando traz Bárbara, que é nossa aluna do MDU, para apresentar esse ritual de passagem, né, Bárbara? Então, eu vou passar a palavra a Breno, né? Ou eu passo ou tu passa? Bom, antes de passar a palavra ao Breno, eu gostaria de agradecer e registrar a presença do diretor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, professor Ronald Vasconcelos. Bom, e agora eu passo a palavra a Breno Altman. Antes de mais nada, bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer o convite para estar presente nesse evento. Queria, em particular, cumprimentar o reitor da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Anísio Freitas Dourado, e a professora Sueli Leal. E, ao cumprimentar esses dois, cumprimentar a todos os professores envolvidos nessa batalha cotidiana em defesa da Universidade Democrática. A minha presença aqui me enche de orgulho, porque na Universidade Brasileira se trava hoje uma das batalhas democráticas, uma das batalhas de resistência mais cruciais, uma das mais cruciais batalhas de resistência do país hoje. A universidade é uma trincheira. Fizeram da universidade uma trincheira. É preciso resistir para que a universidade continue a cumprir o seu papel. O tema que me coube nesse evento de hoje é o tema das democracias bolivarianas. Para que nós possamos abordar esse tema, é necessário enfrentá-lo de um ponto de vista conceitual, de um ponto de vista histórico e de um ponto de vista político. E é dessa maneira que eu vou organizar minha exposição, tentando o máximo possível não ser demasiadamente chato nessas colocações. Vamos, portanto, a um plano conceitual, a um plano histórico e a um plano político para compreender o tema das democracias bolivarianas. Do ponto de vista conceitual, a ideia do bolivarianismo é uma resposta estratégica a um problema que sempre atravessou a América Latina moderna. Qual é esse problema? Todos os governos progressistas que chegaram ao governo na América Latina pela via do voto, com um compromisso de fazer reformas estruturais que afetassem positivamente a distribuição de renda e riqueza, o desapego dos países latino-americanos à dependência dos estados imperialistas, o monopólio da terra, o direito à educação e à saúde, e assim por diante. Todos os governos progressistas eleitos com este compromisso, mais cedo ou mais tarde, tiveram sua trajetória barrada, geralmente por golpes de Estado ou outros tipos de operações encobertas de ruptura da ordem constitucional. A grande experiência que sempre foi discutida, seja nos partidos políticos, nos movimentos sociais ou na universidade, a esse respeito, é o governo do chileno Salvador Allende. Eleito em 1970, Salvador Allende se propunha, nas palavras daquela época, a construir uma via democrática ao socialismo. Ou seja, ele se propunha a transformar o Chile de uma nação capitalista atrasada em uma nação socialista, sem passar por um processo revolucionário de quebra da ordem constitucional. Allende imaginava que, sem alterar o Estado democrático liberal herdado por seu governo, sem
mesmo sem promover uma ruptura desse Estado, que no fundamental representava um bloco histórico das velhas classes burguesas e oligárquicas do Chile, portanto, sem destruir esse Estado, mesmo assim seria possível levar a cabo transformações econômicas e sociais por dentro das instituições, construindo maioria eleitorais, fazendo maioria no parlamento, construindo apoios na sociedade. Essa experiência de Salvador Allende foi interrompida em 1973 com um golpe de Estado, um sangrento golpe de Estado, liderado pelo general Augusto Pinochet. Essa experiência do Chile abriu, desde então, uma discussão muito ampla na esquerda latino-americana. Uma discussão sob vários ângulos. Primeiro, é possível mudar um país pela via que Salvador Allende propunha? Por dentro das instituições, pelo voto, construindo maiorias sociais? Se era possível construir esse caminho pela via democrático-eleitoral, o que fazer para deter as operações golpistas tão tradicionais das classes dominantes latino-americanas? Como impedir que experiências democráticas fossem interrompidas por verdadeiras contra-revoluções burguesas, normalmente contra-revoluções que recorriam às forças armadas para interromper, para paralisar, para bloquear experiências desse tipo? Foi um grande, e continua a ser, um grande debate na esquerda latino-americana. Na lógica dessa discussão é que se constrói, em parte, a ideia da democracia bolivariana, cujo epicentro é a República da Venezuela e cujo principal mentor é o falecido presidente venezuelano Hugo Chávez Frías. Chávez respondia a essa discussão de uma maneira muito peculiar. Em uma entrevista que eu tive a oportunidade de fazer com ele, ele fez abertamente uma comparação entre a Revolução Bolivariana e a Revolução Chilena que o Allende buscava conduzir. O Chávez deu a seguinte resposta: entre os dois processos há algo em comum, mas também há algo profundamente diferente. O que há em comum? Ambos processos são institucionais e pacíficos. O que há de diferente? A Revolução Bolivariana é pacífica, mas é armada. Ou seja, Chávez localizava como um problema fundamental a ser resolvido, em comparação ao que havia ocorrido no Chile, da necessidade de um processo revolucionário ir além da hegemonia eleitoral, ir além da hegemonia sobre as instituições eletivas do Estado. Somente seriam possíveis, na lógica do Chávez, somente seriam possíveis transformações econômicas e sociais se o bloco de forças que sustentasse essas transformações fosse capaz também de conquistar a hegemonia sobre as forças armadas e sobre o poder judiciário. Sem hegemonia sobre as forças armadas e o poder judiciário, não seria possível as transformações almejadas. E ele, ao fazer essa afirmação, se diferia do projeto conduzido por Salvador Allende. Salvador Allende jamais colocou como um objetivo concreto e estratégico daquele processo deter o controle das instituições judiciais e das instituições armadas do Estado, que finalmente foram as instituições que o derrubaram, com apoio de uma maioria parlamentar conservadora, mas quem organiza o golpe de Estado contra Salvador Allende foram exatamente as Forças Armadas, seguidas por um poder judiciário que continuava nas mãos das velhas oligarquias chilenas, pois assim havia sido formado durante décadas e séculos. Essa experiência leva, portanto, Chávez a construir uma estratégia. Essa estratégia que se chama
de democracia bolivariana. Ele partia do seguinte diagnóstico, que era um diagnóstico assentado sobre a história do continente e também sobre a história da Venezuela, de que era possível, e mais do que possível, era vital, que um projeto de transformações fosse construído a partir de uma maioria, ou seja, era necessário que os projetos revolucionários, para que pudessem ter curso, que eles conquistassem maioria na sociedade. E essa maioria deveria se expressar em maioria eleitoral. Era necessário ganhar eleições para presidir o país e ganhar eleições para o parlamento. Mas que esta vitória eleitoral não resolvia o centro do problema. A vitória eleitoral era a porta de entrada do processo e não a sua porta de saída. Mais cedo ou mais tarde, uma vez que fossem sendo conduzidas as transformações almejadas, as transformações econômicas e sociais que afetassem o monopólio da terra, o monopólio da indústria e das finanças, a dependência externa e assim por diante, uma vez que se avançasse nessas transformações, seria inevitável uma reação burguesa, seria inevitável uma reação oligárquica. As velhas classes dominantes, embora minoritárias eleitoralmente, recorreriam a todos os fatores de poder para tentar desestabilizar uma experiência transformadora dessa natureza. E o fariam porque é indissolúvel na América Latina o desenvolvimento do capitalismo e a superexploração do trabalho, a concentração de renda e riqueza, a dependência em relação aos grandes centros imperialistas, o monopólio da terra e assim por diante. E quando reformas começam a alterar, ainda que processualmente, ainda que progressivamente, reformas vão alterando esses pilares do desenvolvimento capitalista, mais cedo ou mais tarde, as oligarquias latino-americanas, de todos os países latino-americanos, se erguem, recorrem aos fatores de poder que continuam em suas mãos e tentam interromper esses processos a qualquer custo. Chávez partia da previsão de que isso iria ocorrer também na Venezuela, ainda que o processo revolucionário tivesse conquistado maioria eleitoral. E que quando isso viesse a ocorrer, então aí vem o segundo elemento, a Revolução Bolivariana, além de ter maioria eleitoral, teria que ser capaz de enfrentar e derrotar a contra-revolução burguesa em todos os terrenos, incluindo o terreno militar. Não era possível deixar que as classes dominantes detivessem hegemonia sobre as suas armadas, sobre o poder judiciário e sobre os meios de comunicação. Era necessário desmontar a hegemonia das classes dominantes sobre esses fatores de poder. E que se a Revolução Bolivariana não fizesse isso, ela estaria condenada à derrota ou à capitulação. Ou ela seria derrotada, como foi a experiência chilena, como foi a experiência guatemalteca antes da experiência chilena, como foi a experiência do governo João Goulart no Brasil e assim por diante, ou lhe restaria, para sobreviver, a capitulação, o transformismo, o abandono dos seus compromissos de transformação por outros compromissos que viessem a ser do agrado das classes dominantes venezuelanas. Essa era a análise, o segundo elemento de análise que o Chávez fazia. O primeiro elemento, é necessário conquistar a maioria eleitoral. O segundo elemento, é necessário preparar a Revolução Bolivariana. Para além de ter maioria eleitoral, é necessário que a Revolução Bolivariana tenha hegemonia sobre o conjunto das instituições do Estado, e não apenas sobre aquelas instituições eletivas. Um terceiro elemento, somente seria possível a construção de hegemonia sobre o conjunto das instituições do Estado se o agente, o sujeito principal do processo revolucionário fosse o povo organizado e mobilizado. Se houvesse uma elevação radical da educação política das massas, do seu nível
de organização e mobilização, se as forças populares fossem construídas como um ariete, como uma mão de ferro capaz de enfrentar permanentemente as tentativas contra-revolucionárias das classes dominantes. Portanto, era necessário investir tudo o que fosse possível na mobilização permanente do povo como fator de poder. Era o terceiro elemento da conceitualização de Hugo Chávez sobre a democracia bolivariana. Finalmente, um quarto elemento. A Venezuela não teria como enfrentar a contra-revolução sem uma potente aliança internacional. Na história da América Latina, esses golpes, essas contra-revoluções preventivas ou ativas para deter os processos de transformação, sempre contaram com o apoio, quando não a liderança, dos estados imperialistas, em particular dos Estados Unidos. E, portanto, para derrotar a contra-revolução interna, que tem o apoio dos estados imperialistas, e em particular da Casa Branca dos Estados Unidos, seria necessário para a Revolução Bolivariana construir uma sólida aliança internacional, em particular na própria região latino-americana, mas também fora das fronteiras do nosso subcontinente. Esses eram os pilares fundamentais da conceitualização da democracia bolivariana. Desde o princípio, quando é firmado esse conceito, em meados dos anos 80, particularmente em 1997, quando Chávez decide ser candidato às eleições de 98, esses 4 elementos tiveram sempre muito presentes. O caminho que Chávez propunha para a construção da democracia bolivariana era um caminho eleitoral e institucional. Tanto era este o caminho eleitoral e institucional que a primeira medida da Revolução Bolivariana, vitoriosa nas urnas em 98, foi a convocação de uma Assembleia Constituinte, através de um referendo. Uma Assembleia Constituinte que reorganiza completamente as instituições do Estado, com base numa convicção profunda do presidente Chávez, a de que não era possível fazer as transformações da ordem econômica e social com as velhas instituições, que era necessário aproveitar a construção, a conquista de uma maioria eleitoral e a vitória na eleição presidencial para reorganizar as instituições do Estado através da soberania plena do povo, que é a realização de uma Assembleia Constituinte que tem os poderes de refundar o Estado. A batalha principal da democracia bolivariana, portanto, a batalha inicial da democracia bolivariana, não eram as medidas econômicas e sociais, era fundamentalmente, numa primeira etapa, a reorganização do Estado através da Assembleia Constituinte. E, a partir de então, a defesa dessa Constituição, sob todos os meios, frente à reação das velhas classes dominantes que tentariam barrar o processo de mudanças no país. Assim, chegamos ao arcabouço conceitual do que era a democracia bolivariana. Ela se contrapunha à democracia liberal. Não era apenas a ideia de eleger um governo progressista no bojo da democracia liberal. Propunha um outro regime político. A democracia bolivariana é um outro regime político. É um regime político baseado na liberdade de imprensa, no pluripartidarismo, na liberdade de expressão, na liberdade de organização, no Estado de Direito, mas seus fundamentos são de outra natureza. São fundamentos vinculados a uma via democrática no qual a participação popular passa a ser protagonista na direção do Estado.
a ideia da organização popular passa a ser o elemento fundamental desse novo regime político. E a ideia da soberania popular ganha novos patamares. Basta olhar as principais decisões da Assembleia Constituinte que se encerra em 2001 na Venezuela. Ela adota determinadas ferramentas que empoderam o povo em movimento. Por exemplo, cria a possibilidade de plebiscitos impositivos convocados pelo presidente da República, pelo parlamento ou por parte do povo. Esses plebiscitos não são consultivos, como na Constituição brasileira, sujeitos à regulamentação congressual. São plebiscitos impositivos. O presidente, se perder maioria no parlamento, pode recorrer diretamente ao povo através de um plebiscito que decida as grandes questões nacionais. O povo, se houver coleta de 20% de assinaturas, pode ele próprio convocar um plebiscito que imponha uma decisão ao parlamento e ao próprio presidente da República. Segundo, criou os mecanismos de revogação de mandatos. Não apenas dos mandatos municipais e estaduais, de deputados, de prefeitos, de governadores, mas pela primeira vez na história constitucional do mundo, criou-se a revogação do mandato presidencial. A partir da metade do mandato cumprido, desde que 20% da população firme uma proposta revogatória, fica automaticamente convocado um referendo que pode, por maioria 50% mais um, remover o presidente do seu cargo, abolindo com o instituto do impeachment na Venezuela. Só o povo elege, só o povo depõe. O presidente não pode ser deposto pelo parlamento. Somente pode ser deposto por um referendo revogatório. E o Chávez passou por um referendo revogatório em 2004, quando conseguiu mais de 65% favoráveis à sua manutenção no cargo. Terceiro, a Constituição venezuelana criou instrumentos locais de poder, o chamado poder comunal. Possibilidades de que em pequenas unidades territoriais o povo elegesse estruturas de poder que não estavam subordinados às estruturas tradicionais do parlamento, do poder judiciário e do poder executivo, criando formas de auto-organização popular legitimadas pela Constituição. Outras medidas importantes da Constituição venezuelana: democratização dos meios de comunicação, criando uma vasta rede de proteção às rádios e televisões comunitárias e impedindo que os grandes capitalistas da comunicação mantivessem a concentração de propriedade dos meios de informação. A partir da nova Constituição, nenhum grupo podia ser simultaneamente dono de rádio, televisão e jornal em uma mesma região. Era obrigado a abrir mão de todos os meios de comunicação menos um. Só tinha direito de ter um meio de comunicação por região. Originalmente, de maneira original, a Constituição bolivariana acaba com o sistema de 3 poderes: judiciário, legislativo e executivo. Cria um sistema de 5 poderes, porque divide o alcance do poder judiciário. Cria um poder eleitoral autônomo em relação à justiça comum. A justiça eleitoral nada tem a ver com a justiça, com o poder judiciário, passa a ser um poder autônomo, responsável por todas as eleições no país. Ela é responsável tanto pelas eleições para o parlamento e para o executivo, quanto eleições de sindicatos, eleições de associações estudantis. Ela regula, supervisiona todos os processos eleitorais. É um poder à parte, separado do poder judiciário. Chávez também elimina, na Constituição de 2001, a concentração de poderes e o partidismo dos juízes, estabelecendo mandatos para os juízes. Os juízes da Corte Suprema deixavam de ter cargos vitalícios ou
cargos dos quais só iriam se aposentar quando tivessem 70 ou 75 anos. Os juízes da Corte Suprema passaram a ter mandato fixo de 8 anos. Esses juízes são aprovados pelo Parlamento, podem ser propostos pelo Presidente da República, devem ser propostos pelo Presidente da República, mas o processo de consulta para indicar esses candidatos ao Poder Judiciário, à Corte Suprema, passa por um complexo mecanismo de consulta à sociedade, que envolve universidades, associações de trabalhadores, um conjunto de obstáculos que um juiz que vai ser indicado, um cidadão que queira ser indicado juiz da Corte Suprema tem que cumprir, até ser aprovado pelo Parlamento. Sim, esses são alguns dos exemplos que eu queria dar de como que a Constituição venezuelana incorporou o conceito da democracia bolivariana. Queria agora assentar essa discussão de um ponto de vista histórico. E tentarei fazer uma passagem rápida para que nós possamos ter em perspectiva como é que foi a evolução desse processo. Como vocês todos sabem, Chávez era um militar. Ingressa nas Forças Armadas venezuelanas, como muitos garotos daquela época, vindos de famílias pobres e que tinham nas Forças Armadas a única possibilidade de acesso à educação e de ter uma vida melhor. Chávez ingressa nas Forças Armadas venezuelanas em um período muito complexo do país. O país vivia praticamente uma guerra civil, porque na Venezuela dos anos 60 até o início dos anos 70, os principais partidos de esquerda estavam envolvidos em uma guerra de guerrilhas contra o governo central. A Venezuela tinha tido uma ditadura militar até 1958, a ditadura de Pérez Jiménez. Essa ditadura foi derrubada por um levante popular. Se estabeleceu um governo provisório. Esse governo provisório foi engolido por dois partidos tradicionais, a Ação Democrática e o COPEI, que fizeram um pacto chamado Pacto de Punto Fijo, que dividia o poder entre esses dois partidos para todo sempre. E esses dois partidos, eles tinham o controle sobre o poder judiciário, sobre o petróleo, sobre o poder executivo, sobre os governos provinciais, e constituíram governos altamente repressivos, em particular nos primeiros anos depois do Pacto de Punto Fijo, exatamente para deter, para reduzir, para quebrar a influência das forças de esquerda, que tinham sido decisivas na derrubada do governo do general Pérez Jiménez em 58. A resposta da esquerda a esse Estado repressivo e violento, forjado pelo Pacto de Punto Fijo, que garantiu o monopólio do poder à Ação Democrática e ao COPEI, foi a luta armada, a guerra de guerrilhas, que se estendeu por quase uma década. Chávez era militar no período em que o exército enfrentava a guerrilha. Mas a guerrilha tinha muita influência dentro do exército, porque o exército venezuelano é diferente dos exércitos chileno e argentino. E também diferente do exército brasileiro, embora o exército brasileiro esteja numa posição intermediária. O que eu quero dizer com isso? O exército venezuelano tem uma fortíssima base popular. Os filhos da elite não ingressam no exército venezuelano. Os filhos da elite venezuelana são quase sempre advogados. Por que eles são quase sempre advogados? Porque não existe melhor profissão num país que tem petróleo para desviar recursos do petróleo para as famílias, através da criação de fundações, de associações, de empresas de consultoria, prestadoras de serviços, distintos mecanismos pelos quais as elites surrupiavam os recursos do petróleo para o seu próprio enriquecimento. O exército venezuelano foi, assim, um espaço público e profissional para os pobres. A presença das classes trabalhadoras no exército venezuelano é historicamente muito grande. Na Argentina e no Chile, não. Na Argentina se diz que a família tinha sempre que ter 3 filhos, homens. Um filho tinha que ser advogado para virar político. Um filho tinha que ser padre para controlar a igreja. E o outro tinha que ser general para controlar as Forças Armadas. Era a lógica das oligarquias da Argentina e do Chile. 3 filhos homens, pelo menos. Um para ser padre,
outro para ser advogado, e sendo advogado, ser político ou dirigir os negócios da família, e um general para poder ter influência nas Forças Armadas. E se a gente olhar para o que eram, o que continuam sendo os exércitos argentino e chileno, nós vamos ver uma forte presença de nomes oligarcas entre os grandes generais do Chile e da Argentina. O Brasil é uma posição intermediária. Não é um exército popular como o venezuelano na sua história, tampouco é um exército tão elitista como os argentino e o Chile. Esse exército popular, esse exército de base popular na Venezuela fez com que a guerra de guerrilhas travada contra o governo do Pacto de Punto Fijo tivesse influência dentro das Forças Armadas. Diversos oficiais médios, capitães, majores, até coronéis, chegaram a se levantar, romper com o exército e se somar à guerrilha. Como é a experiência histórica aqui no Brasil, do Carlos Lamarca, em 1969, e mais do que o Carlos Lamarca, o lendário Luiz Carlos Prestes, que rompe com o exército brasileiro nos anos 20, faz a coluna Prestes e depois se integra ao Partido Comunista. Portanto, Chávez tinha influência da esquerda que estava na guerra de guerrilhas. E o Chávez também tinha influência de uma experiência que se passava nos anos 60 e 70 no Peru. O Peru era governado, então, por um general chamado Velasco Alvarado, que era um general nacionalista, que nacionaliza o petróleo peruano, que adota políticas de distribuição de renda e riqueza, que rompe com o bloqueio contra Cuba, que restabelece relações com a União Soviética e, portanto, um general que se contrapõe à hegemonia imperialista na América Latina. E ele foi, naquele período, uma referência para muitos militares, incluindo Chávez. Ou seja, o nacionalismo de Velasco Alvarado foi uma força propulsora de muitos militares na América Hispânica que passaram a abraçar uma perspectiva nacionalista. Então, Chávez tem influência da esquerda, tem influência nacionalista e tem uma terceira influência decisiva, que é a influência da história e das ideias de Simón Bolívar, o libertador da América Hispânica. Simón Bolívar é uma influência decisiva na construção da Revolução Venezuelana, e não é à toa que ela tem, a sua caracterização é bolivariana, ou seja, ela remete a Simón Bolívar. Como vocês sabem, o processo de libertação da América Hispânica, do colonialismo, da ruptura com o colonialismo espanhol na América Hispânica, teve como epicentro a Venezuela. Foi na Venezuela que se constitui a espinha dorsal. Antes, então, se chamava Grande Colômbia, antes da ruptura da Grande Colômbia entre a Colômbia e a Venezuela. Era ali que se constitui a espinha dorsal da guerra de libertação contra o Império Espanhol. E o Simón Bolívar é o grande general dessa guerra. Contrariamente, diferentemente do que a independência brasileira, que é um processo por cima, uma transição negociada dentro da família monárquica portuguesa, no qual o rei retorna a Portugal e deixa o filho para comandar o Império Independente brasileiro, contrariamente a essa característica da independência brasileira, a independência da América Hispânica foi uma ruptura revolucionária entre as elites locais e o Império Espanhol. E as elites locais, para poder enfrentar e derrotar o Império Espanhol, tiveram que armar o povo, tiveram que construir exércitos numerosos, através do recrutamento popular, tiveram que construir universidades rapidamente para poder ter uma nova elite que dirigisse o país, que substituísse a elite colonial, tiveram que construir instituições de Estado autônomas muito fortes para poder enfrentar o antigo senhor colonial. E, portanto, isso criou um lastro nas sociedades hispânicas de mobilização, de independentismo muito forte. E o Bolívar encarnava, especialmente na etapa final da sua vida, ele encarnava a versão mais progressista do que era a ruptura com o Império Espanhol.
Na etapa final da sua vida, Bolívar era contra o escravismo, Bolívar era favorável à distribuição de renda, Bolívar era favorável ao direito universal à educação, Bolívar era defensor de bandeiras populares importantes naquele processo. Não é à toa que Bolívar foi traído pela direita da Guerra de Libertação, chefiada por Santander. Não é o Banco Santander, é o general Santander, que viria a criar a Colômbia, rompendo com a liderança de Bolívar, e Bolívar terminaria morto e isolado. Então, o resgate das ideias de Bolívar é um resgate da trajetória histórica de uma independência interrompida, e ela passa a ser também um vetor fundamental na construção do projeto político representado por Chaves. Chaves criará, já no início dos anos 80, ele criará uma organização revolucionária dentro do Exército. Chamava-se Exército Revolucionário Bolivariano. Ele e outros companheiros de exército, debaixo da mesma árvore na qual Bolívar fez o juramento da luta pela independência da América Hispânica, uma árvore histórica na Venezuela, que tem o nome de Saimán de Guare. Debaixo da mesma árvore, Chaves assumiu o compromisso de retomar a Revolução Bolivariana e constrói o Exército Revolucionário Bolivariano. E começa a construir essa organização nos principais quartéis. A ideia do Chaves era de que os militares venezuelanos tinham um papel fundamental para derrotar a oligarquia, como haviam tido no passado na guerra contra o Império Espanhol, como estava tendo Velasco Alvarado no Peru, e assim por diante. Não isoladamente, mas que havia que construir uma aliança popular militar que colocasse abaixo a velha república oligárquica de Punto Fijo. Chaves se inspirava um pouco, segundo ele disse em várias entrevistas, ele se inspirava um pouco na Revolução dos Cravos de Portugal de 1974, quando uma aliança dos oficiais médios das Forças Armadas Portuguesas, então em guerra colonial na África, uma aliança entre esses oficiais médios e os partidos de esquerda levam à derrocada da ditadura salazarista que existia no país há mais de 50 anos. Em 1989 é um grande acontecimento na Venezuela que precipita o projeto chavista. O que ocorre em 89? Debaixo do governo de Carlos Andrés Pérez, da Ação Democrática, o governo venezuelano tenta impor um pacote negociado com o Fundo Monetário Internacional, um pacote de natureza neoliberal, um pacote privatista que tirava os subsídios das tarifas públicas, que encarecia brutalmente a vida, especialmente para a classe trabalhadora. A principal medida desse pacote foi retirar o subsídio da gasolina, elevando de um dia para o outro em mais de 30% o preço da gasolina. E ocorre, então, em 89, na Venezuela, o que entraria para a história como o Caracazo. Caracazo tem a ver com a capital, Caracas. Um grande levante popular começa em Caracas, uma rebelião popular gigantesca que o exército reprime violentamente. São mais de 3.000 mortos na repressão ao Caracazo, mais de 3.000 mortos e desaparecidos. Diante daquela ordem repressiva que o comando do exército cumpre, Chaves e os seus seguidores no Exército Revolucionário Bolivariano, que já se chamava Movimento Revolucionário Bolivariano, decidem preparar uma revolução para derrubar as velhas oligarquias e derrubar os velhos generais vinculados à repressão ao Caracazo. Chaves estabelece relações com os grupos de esquerda que já haviam saído da luta armada. A luta armada se encerra em 1973. Ele busca se articular com os grupos de esquerda, com os partidos de esquerda, e em 1992, no dia 4 de fevereiro de 1992, Chaves organiza uma rebelião militar. O acordo que ele tinha com os partidos de esquerda era: eu vou levantar os quartéis, vocês vão levantar o povo em greve geral, em manifestações, e nós vamos derrubar o governo do Carlos Andrés Pérez e estabelecer um governo popular
revolucionário no país. Esse é o acordo que o Chávez faz com os partidos de esquerda. O Chávez tenta a rebelião militar, mas a rebelião militar não é acompanhada de nenhuma greve geral, de nenhuma manifestação popular de porte, porque os partidos de esquerda estavam garganteando, né? Não tinham a força que diziam ao Chávez que tinham. Não tinham capacidade de mobilizar os trabalhadores, não tinham capacidade de paralisar a universidade, não tinham condições de colocar massas em movimento em defesa da rebelião. A rebelião se isola, Chávez é derrotado e é preso. E ficaria preso até a anistia de 1994, num país que vivia uma profunda crise. Quando Chávez sai da cadeia, sua intenção era organizar uma nova rebelião. Ele reorganiza o movimento revolucionário bolivariano, muitos quadros das Forças Armadas ainda estavam ligados a ele. Mas, ao longo, o tempo ia passando e começava a se estabelecer dentro do movimento revolucionário bolivariano uma outra estratégia. Qual é essa outra estratégia? De que era possível chegar ao governo pela via eleitoral. Que a deterioração do capitalismo venezuelano era tão profunda, o apodrecimento do Estado oligárquico burguês na Venezuela era um apodrecimento tão visível, o desconforto e o descontentamento do povo eram tão gigantescos, que, ainda que as forças conservadoras tentassem burlar e fraudar eleições, como tinham feito ao longo da história venezuelana, ainda assim havia chances de ganhar as eleições presidenciais e até mesmo as eleições parlamentares. E esse debate começa a existir no movimento revolucionário bolivariano, até que em 1997 prevalece no movimento revolucionário bolivariano, liderado por Chávez, a ideia da via eleitoral, de que era possível chegar ao governo pela via eleitoral. E que a questão fundamental não era chegar ao governo. Havia uma outra questão, que era como impedir da experiência revolucionária que chega ao governo pela via eleitoral ser derrubada, como havia acontecido em outros países, em outros momentos da história da própria Venezuela. Então é quando começa a nascer a estratégia da democracia bolivariana. Chávez seria eleito presidente da República em 1998 e conquistaria maioria parlamentar em 1998. E, a partir de então, ele começaria a implementar o projeto que havia sido concebido nos anos anteriores. Eu vou aqui fazer uma brincadeira. Chávez tinha um projeto de poder. Era diferente do PT. O PT tinha um projeto de governo. Não são a mesma coisa. Um projeto de governo, ele tem um programa, ele tem objetivos, mas ele não altera a natureza do Estado, ele não passa o poder do Estado de uma classe social para outra classe social. O projeto do Chávez não era um projeto de governo, era um projeto de poder. Sua intenção sempre foi a passagem do poder das velhas classes oligárquico-burguesas para as classes trabalhadoras, o que implicava numa grande ruptura histórica. Ele tenta primeiro pela via armada e depois ele passa a via eleitoral, mas sem abandonar essa perspectiva estratégica. Um projeto de governo não pressupõe a mudança da natureza do Estado. É possível ter um governo progressista, favorável às classes trabalhadoras, dentro de um Estado oligárquico burguês que não se transforma nem se rompe, como foi a experiência do PT aqui no Brasil. O problema está em que, em determinado momento, esse velho Estado oligárquico burguês se volta contra as reformas a favor das classes trabalhadoras e sufoca um governo que tem projeto de... e sufoca um bloco político que tem projeto de governo, mas não tem projeto de poder, que, portanto, que não é capaz, não se preparou para enfrentar a contra-revolução. O chavismo se preparou para enfrentar a contra-revolução o tempo todo. E, em particular, o chavismo se dá conta do
dos riscos que corria aquele processo em 2002. O que acontece em 2002? O golpe contra o Chávez, o golpe de 11 de abril de 2002. Chávez é derrubado da presidência da República por um golpe de Estado, um golpe civil-militar, que o tira do Palácio de Miraflores, onde é a sede do governo na Venezuela. Eu posso ir 1 hora de exposição? Tá bem. Não, que eu cheguei já nos meus 45 minutos de exposição, vou mais 15 minutos e termino. O Chávez é apeado do governo, é retirado do Palácio Miraflores e é preso. Imediatamente se instala no país uma gigantesca resistência popular, convocada pelas rádios e TVs comunitárias que a Constituição venezuelana de 2001 havia legitimado. Redes de comunicação que eram controladas pelas forças populares, que podiam, portanto, se confrontar contra os meios privados de comunicação que haviam articulado e mobilizado o golpe de Estado contra Chávez. Chávez divide o exército, uma parte do exército se coloca contra o golpe, exatamente porque era o setor do exército que o Chávez havia construído como aliado do processo revolucionário. Com manifestações de milhões nas ruas, o exército dividido, em 48 horas a contra-revolução é derrotada e o Chávez sai da cadeia de volta a Miraflores. E o golpe é derrotado. Quando isso ocorre, há muita pressão sobre o Chávez, inclusive internacional, para que o Chávez cortasse as cabeças de quem havia participado do golpe de Estado. Nenhum país do mundo teria aceitado manter na legalidade partidos que atuaram em um golpe de Estado, meios de comunicação que atuaram em um golpe de Estado, líderes políticos que atuaram em um golpe de Estado. Vejam só a Espanha agora. Ano passado, na Espanha, teve um referendo para a independência da Catalunha. Vocês devem ter acompanhado pela imprensa. Os políticos que legalmente convocaram um referendo para a independência da Catalunha estão presos ou foragidos. E o Ministério Público pede a esses líderes que estão presos penas que podem passar dos 30 anos de cadeia. Pois bem, quando há o golpe de Estado em 2002 na Venezuela, não houve um único preso ou condenado por causa do golpe. Porque a lógica de acumulação de forças do chavismo era deter os fatores de poder, mas controlar ao máximo quaisquer medidas repressivas que pudessem retirar a legitimidade do processo revolucionário. Ninguém foi punido pelo golpe de 2002. As televisões que atuaram em favor do golpe continuaram funcionando depois de 2002. Os partidos que atuaram no golpe continuaram com seu registro eleitoral pleno. O único que veio a ser condenado foi o presidente do golpe, ou seja, quem assume a presidência do golpe por 48 horas, Pedro Carmona, que era o presidente da Federação dos Empresários da Venezuela, e que humilha o povo venezuelano ao celebrar o golpe diante das câmeras de televisão com uma taça de cristal e um champanhe do mais caro, celebrando sua própria chegada ao governo. Foi uma cena na televisão que teve uma importância na rebelião que derrotaria o próprio golpe. Esse Pedro Carmona teve que se exilar, vive até hoje na Colômbia. Mas o Chávez, depois de 2002, quando ele vê aquela sua previsão de que a contra-revolução burguesa era inevitável se concretizando, a burguesia se organiza em contra-revolução, ele resolve adotar medidas mais amplas de reforma do Estado. Ele faz uma reforma das Forças Armadas, em particular. Ele retira o grau de concentração dos comandos das Forças Armadas. Vocês devem ter lido várias vezes na imprensa, ou visto, a Venezuela tem mais de 1000 generais. Tem mesmo. Porque o velho modelo de organização das Forças Armadas venezuelanas, que copia o modelo francês, o modelo napoleônico, e toda a América Latina copia esse modelo napoleônico, é aquela de você pegar o exército e dividir em grandes áreas de comando.
Aqui no Brasil é assim, não é? Sul, Sudeste, Leste, Nordeste, que a sede é aqui, que é o antigo Quarto Exército, Norte, e essas regiões todas são chefiadas por um general de divisão. Então você tem poucos generais que controlam grandes áreas, grandes territórios. Basta poucos desses generais se reunirem e decidirem um golpe de Estado e o governo está frito. Então, o que fez o Chaves? Criou 114 regiões militares. Cada uma delas chefiadas por um general. Cada uma dessas regiões se dividia em várias outras unidades, chefiadas também por generais. Ele, em vez de ter 30 generais, o país passou a ter 1.000 generais, o que dissolve a possibilidade de qualquer conspiração. Criando também sistemas pelo qual a ascensão ao generalato é rápido e a reforma também. Então, você vai na Venezuela você encontra generais de 41, 42 anos de idade. E você encontra generais reformados com menos de 50 anos, porque ninguém pode ficar muito tempo num posto de comando, para não criar raízes, para não se achar o dono da bola. Então, ele faz uma reforma militar potente a partir de 2002, dentro da lógica política, da estratégia que ele havia adotado. O Chaves gostava de brincar com uma questão que era o seguinte, a frase é minha, mas a ideia é dele. O Chaves era a última chance do Gramsci dar certo. Por que ele dizia isso? Porque ele dizia assim, olha, eu aqui cumpro a cartilha do pensamento do Gramsci, a conquista da hegemonia através das instituições. A conquista da hegemonia como um processo prévio a qualquer revolução. A construção de maioria nas instituições e na sociedade. Até aí, tudo bem. Ele dizia, o problema todo desse pensamento é que, mais cedo ou mais tarde, o outro lado vai querer virar a mesa. E essa conquista de maioria por dentro das instituições, esse processo progressivo de reformas, vai ser interrompido pelo outro lado. Quando isso acontecer, o que nós temos que fazer? Se nós não os enfrentarmos, acabou o processo de construção de hegemonia. Há um momento, portanto, no qual a construção gramsciana de hegemonia passa por um processo de ruptura, no qual a revolução só tem uma possibilidade. Ou ela é capaz de esmagar os seus inimigos, ou ela é esmagada. Ou ela é capaz de impor uma derrota aos seus inimigos, uma derrota estratégica aos seus inimigos, deixá-los sem qualquer fator de poder nas suas mãos, ou a revolução é derrotada. E o Chaves trabalhou para ter hegemonia, como eu disse no início da minha intervenção, sobre todas as instituições do Estado. E esse é um processo que se aceleraria a partir de 2002. Historicamente, portanto, eu aqui vou fazer uma afirmação que ela é polêmica, mas que eu considero uma afirmação absolutamente sustentável. Jamais a Revolução Bolivariana agiu fora da Constituição. Jamais. É verdade que o chavismo, a partir de um certo momento, em particular depois de 2012, quando o Chaves adoece, especialmente depois de 2013, quando ele morre, o chavismo foi perdendo força na sociedade venezuelana por conta da crise econômica e das sanções que começavam já a ser aplicadas contra o país. As sanções não foram introduzidas só agora pelo Trump. Essas sanções começaram com o governo do Barack Obama. Elas passaram a ser legalizadas, essas sanções, em 2014, por conta de um fato que a nossa imprensa some com ele. O que acontece em 2014? Haviam sido descobertas enormes reservas petroleiras no que se chama do pré-sal venezuelano. O governo venezuelano, quando se dá conta dessas descobertas, ele faz o que todos os países fizeram nos últimos 50 anos. Ele estabelece suas 200 milhas marítimas.
Ou seja, ele estica a sua fronteira marítima para que as reservas todas do pré-sal venezuelano estivessem em território venezuelano. Quando ele faz isso, ele prejudica frontalmente os interesses da Exxon. Aqui no Brasil ela chama Esso, né? A Exxon é uma das grandes corporações do petróleo. Ela participou, ela tinha ambições de ter a concessão do pré-sal marítimo da Venezuela a partir da Guiana, porque as águas territoriais sobre as quais se estendem as 200 milhas venezuelanas disputa uma área marítima que a Exxon apostava que ficaria com a Guiana. E o chavismo acaba com a brincadeira da Exxon com uma medida muito simples e prevista em tratados internacionais. Estabeleceu as 200 milhas marítimas. 3 dias depois, o Obama decretava as primeiras sanções contra a Venezuela. Imediatamente. Sanções pesadíssimas contra a Venezuela. Pressionando nos bastidores para que fosse revogada a expansão do espaço marítimo venezuelano. Então, a combinação entre a crise econômica e as sanções levaram o chavismo a ir perdendo a maioria formidável que haviam conquistado no período do Chávez. E em 2015, o chavismo sofre sua primeira derrota importante. Durante 20 anos de governo, esse ano se completou em fevereiro 20 anos de governo chavista, ocorreram na Venezuela 25 processos eleitorais. A maior parte deles observado, vigiado, supervisionado por observadores internacionais. 25 processos eleitorais. Foram 21 eleições, 2 plebiscitos temáticos, 3 plebiscitos temáticos, 21 eleições e um referendo revogatório. Desses 25, o chavismo perdeu 2 processos. O plebiscito de 2007, que depois ele vence em 2009, e as eleições de 2015 para a Assembleia Nacional. O chavismo perde maioria em 2015. O país, portanto, entrava numa crise política seríssima. A Assembleia Nacional com uma oposição claramente golpista e a presidência da República nas mãos do chavismo. A Assembleia Nacional, as forças de oposição que haviam conquistado a maioria na Assembleia Nacional, queriam ter 2/3 das vagas da Assembleia Nacional, porque se eles tivessem 2/3, eles poderiam alterar a Constituição e fazer um impeachment do presidente da República. A Corte Suprema venezuelana impugna, depois das eleições de 2015, 5 deputados, 3 da oposição e 2 do governo, por problemas eleitorais locais, fraudes, uso indevido de recursos financeiros, documentação, histórico criminal dos deputados, questões pontuais. A Assembleia Nacional recusa a decisão da Corte Suprema, dá posse aos 3 deputados. Alô? 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 Dá posse aos 3 deputados da oposição e não dá posse aos 2 deputados do governo que tinham sido impugnados pela Corte Suprema, de tal sorte que a oposição pudesse ter maioria absoluta na Assembleia Nacional. Imediatamente, como ocorreria em qualquer país do mundo, a Corte Suprema venezuelana decide que a Assembleia Nacional estava em desacato. Estava em desacato constitucional. E, portanto, suas decisões seriam, a partir de então, todas elas viciadas. Não teriam validade legal, porque eles se recusaram a atender uma decisão da Corte Suprema, sem qualquer previsão legal para isso. E o país começa a viver uma situação de duplo poder. Um cenário que poderia levar a uma situação de duplo poder. É provável que em qualquer país do mundo que vivesse uma situação como essa, a solução fosse fechar a Assembleia Nacional. E ele tinha o controle do Exército. Mas não é essa a decisão que o chavismo toma. Mais uma vez, na lógica do Chávez, de fora da Constituição, nenhum passo, o que faz o presidente Nicolás Maduro? Convoca uma nova Assembleia Constituinte, como está previsto na Constituição venezuelana. Ao contrário da Constituição brasileira, que não prevê
a convocação de uma nova constituinte, a Constituição venezuelana previa a convocação de uma nova Assembleia Constituinte nos seguintes casos. Quem poderia convocar? O parlamento poderia convocar, 20% do povo poderia convocar um referendo para se decidir a convocação da Constituinte e o presidente da República poderia convocar a Constituinte. Em que casos? Entre os casos possíveis estava o caso de crise institucional, ou seja, diante de confrontos entre os poderes de Estado que não são resolvíveis, você poderia chamar uma nova Assembleia Constituinte, que é o que faz Nicolás Maduro. Uma nova Assembleia Constituinte é convocada, a oposição boicota a Assembleia Constituinte, depois a oposição participa, 2 meses depois, de uma eleição para governadores e perde. Quando perde a eleição para governadores, boicota a eleição municipal, que ocorre logo em seguida. O governo resolve antecipar as eleições presidenciais, que era uma velha reivindicação da oposição, que as eleições previstas para 2019 ocorressem de forma antecipada. O governo antecipa para maio de 2018 as eleições presidenciais. A oposição, parte da oposição boicota as eleições presidenciais. Parte dela. Nossa imprensa informa muito mal sobre isso. Parece até que o Maduro foi candidato sozinho nas eleições presidenciais. Ele foi candidato contra 2 candidatos de oposição. Um candidato que teve 22% dos votos, Henri Falcón, e outro candidato da direita evangélica que teve mais 10% dos votos. Ele ganha as eleições enfrentando 2 candidatos da oposição, dos setores da oposição, que resolveram participar daquele processo. Aquelas eleições tiveram mais de 200 observadores internacionais, chefiados, parte deles, os observadores europeus, pelo ex-primeiro-ministro da Espanha, Zapatero, que não pode se acusar de chavismo. Um dirigente histórico do PSOE espanhol, ligado à social-democracia, internacional socialista. A oposição não aceita o resultado. E, incentivada pelos Estados Unidos depois da vitória do Trump, a oposição resolve fazer a operação que começou no dia 23 de janeiro desse ano. Qual foi a operação que começou? A Operação Juan Guaidó. Em 23 de janeiro, Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, se autoproclama presidente da República. Eles calculavam que, diante da grave situação econômica que vive o país, do desgaste do chavismo, a autoproclamação de Juan Guaidó levaria à mobilização popular e à divisão das Forças Armadas. E essa estratégia, que já tem ali 5 meses, ela hoje se encontra totalmente derrotada. Setores da oposição já abandonaram o Guaidó, os próprios Estados Unidos já consideram que essa tentativa de derrubar o Maduro fracassou e, novamente, se está numa mesa de negociação, embora a oposição não o admita de forma clara. São as negociações em curso na Noruega, que é uma negociação curiosa. O governo norueguês, que tem muita experiência em negociação internacional, negociou o acordo de paz na Colômbia, por exemplo, eles nunca se reúnem entre si, oposição e governo. O governo norueguês o chama para a mesma data, em salas diferentes. O governo norueguês vai a uma sala com o governo e vai a uma outra sala com a oposição. De fato, não há um encontro entre os dois, mas há, de fato, um processo tácito. Maduro se manteve no governo. A Constituição venezuelana está sendo respeitada. A oposição viu seu projeto golpista derrotado. Os Estados Unidos se isolaram neste empreendimento de derrubar o governo Maduro. E o que permite, que essa é a grande questão, e com ela que eu quero concluir, porque eu já estou entrando no terceiro plano dessa discussão, que é o plano político. O que permite um governo tão desgastado pela crise econômica, num país que vive uma situação econômica tão delicada, o que permite a sobrevivência do governo Nicolás Maduro? Que emprega um nível de repressão, dada a situação pré-guerra civil da Venezuela, um nível de repressão extremamente baixo. O que leva à manutenção do governo Nicolás Maduro? Exatamente o núcleo da estratégia desenhada pelo Chávez. As 2 pernas, ou melhor, as 3 pernas da estratégia desenhada pelo Chávez. Um povo conscientizado, organizado, mobilizado, disposto a defender aquele processo. Um povo disposto até a dizer assim:
em espanhol. Es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. É o sinal de identidade. És um governo de merda, pero és mi governo. E esse é um fator fundamental. Segundo, o fato de que a Revolução Bolivariana colocou todas as instituições do Estado, ou as principais instituições do Estado, sob hegemonia, em especial as Forças Armadas e o Poder Judiciário. Terceiro, porque a Revolução Bolivariana construiu uma aliança internacional. Os Estados Unidos imaginavam que Venezuela cairia como caiu o Iraque, como caiu a Líbia, como caíram outros governos. E a Venezuela tinha uma aliança internacional potente, especialmente a aliança com a Rússia e com a China. E não só. Essa aliança se estende à Turquia e à Índia. Grandes países do mundo não entraram na aventura dos Estados Unidos. E isso, a soma desses três elementos, o apoio de grandes porções do povo venezuelano organizadas e mobilizadas, a hegemonia sobre os fatores essenciais de poder no país, em especial as Forças Armadas, e a aliança internacional, são esses três fatores que garantem que o governo Maduro siga de pé. Os problemas são graves? Gravíssimos. São apenas por conta das sanções internacionais do bloqueio? Não, embora isso tenha um peso decisivo. A Venezuela não tem um centavo de crédito internacional. Ela já não pode mais vender seu petróleo para os Estados Unidos, que era seu principal cliente. O governo norte-americano fez um ato de pirataria jamais visto na história, e não só o governo norte-americano, outros governos acompanharam a Casa Branca. Não apenas os Estados Unidos congelaram os ativos venezuelanos no exterior, como transferiram esses ativos para o governo do Juan Guaidó, o governo autoproclamado Juan Guaidó. E agora está se descobrindo, saiu uma matéria no Telegraph da Inglaterra, que parte desses recursos foram usados em prostíbulos, consumo de bebida, compra de drogas pelos associados do Juan Guaidó. É uma matéria que está escandalizando a Europa, como esses recursos do Juan Guaidó são utilizados. E o Telegraph não é um jornal pró-Chaves. É apenas um jornal ao qual chegaram informações comprovadas. Embora as sanções e o bloqueio tenham um efeito econômico muito perverso sobre a Venezuela, foram cometidos erros graves, erros gravíssimos nesse tempo todo. Produto, parte desses erros, da própria estratégia seguida pelo chavismo. Porque o que acontecia? A Venezuela, como todo país petroleiro, eu vou aqui encerrar em 4 minutos. A Venezuela, como todos os governos petroleiros, sofre de uma enfermidade. O que é o petróleo? A gente não tem ideia do que é um país petroleiro. Tem que visitar eventualmente viver em para se dar conta que tudo é diferente. Porque o petróleo é uma riqueza que corresponde a cada um de nós aqui termos um cheque especial no banco, sem que o banco nos cobre juros ou a cobertura da conta. Você simplesmente assina um cheque. O país que tem petróleo, ele tem riquezas naturais tão valorizadas que não existe um impulso autônomo para criar indústria, para criar agricultura. Ele vive do petróleo. E a luta distributiva no país, o conflito distributivo, a luta política é em torno de quem vai ficar com a riqueza do petróleo. Tem um romance muito conhecido na Venezuela, escrito por um ex-presidente da República, Rómulo Gallegos. O livro se chama Dueña Bárbara. Oh, cadê a Bárbara? Tem sua homenagem. Dueña Bárbara, é um romance dos anos 40, em que ele conta, o pano de fundo do romance é o que ocorreu com a Venezuela quando descobriram o petróleo. A Venezuela, na virada do século XIX para o século XX, era o segundo maior produtor de cacau do mundo, o terceiro maior produtor mundial de café, era a quarta população pecuária das Américas. Você tinha uma agricultura muito importante, porque o clima na Venezuela é espetacular, o solo é muito fértil, era uma potência agrícola. Quando descobrem o petróleo, os donos das terras foram destruindo a agricultura e a pecuária
para poder entregar essas terras em arrendamento às empresas petrolíferas e viver da renda propiciada por esse aluguel das terras, que não tinha risco nenhum e o ganho financeiro era muito maior do que o da agricultura. Os donos das terras destruíam as plantações. Os donos das terras matavam o gado. Tem um pintor venezuelano, que agora não me ocorre o nome, que seus quadros são das festanças dos anos 20, em que os donos de terra mandavam matar o gado e ofereciam churrascos para centenas, para milhares de pessoas, porque eles queriam liquidar o mais rápido possível a carne para poder limpar a terra e entregar para as empresas petroleiras. O petróleo é um fator de subdesenvolvimento da Venezuela, porque ele não organiza de uma maneira natural o desenvolvimento dos outros setores. É necessário que o Estado imponha o uso desses recursos petroleiros para o país se reindustrializar e para reconstruir sua agricultura. E isso tinha um problema com a estratégia política. Qual era o problema? É um dos problemas, né? Eleições a cada ano. Processos eletivos que se multiplicam. O governo tem que decidir utilizar os recursos do petróleo, quando o preço estava subindo, para projetos de médio e longo prazo de reindustrialização do país, ou utilizar esses recursos no curtíssimo prazo em políticas sociais que garantissem o apoio popular e eleitoral à revolução. E as decisões do governo sempre foram atropeladas pelo urgentismo da disputa eleitoral. Você deixava para lá projetos de longo prazo que pudessem mudar a fisionomia econômica do país, e você investia em projetos de curtíssimo prazo, habitação, educação, saúde, políticas distributivas dos mais diferentes tipos, cujo resultado eleitoral era imediato. Fazia parte desse processo político. Ou seja, o governo a dinâmica do governo estava subordinada, em certa medida, à dinâmica eleitoral. Isso levou a uma enorme quantidade de erros na economia, ou a decisões na economia que não criaram a base para o desenvolvimento sustentável do país. O país continuou dependente do petróleo. Como é que funciona o país dependente do petróleo? Qual é a principal atividade econômica fora o petróleo? Importação. Se você não produz nada, a outra atividade econômica fora o petróleo é importar mercadorias e vender dentro do país. A Venezuela, há 20 anos atrás, dependia do que se comia no país, 70% vinha de fora. 20 anos depois, 70% continua vindo de fora. Antes era 70% sobre uma base pequena, na medida em que se expandiu brutalmente a capacidade de consumo do povo venezuelano, e isso ocorreu com o chavismo, nós estamos falando de 70% sobre uma base muito maior, ou seja, a necessidade de divisas para as importações subiu muito. Um governo asfixiado, que não tem acesso a crédito, que perdeu seus ativos no exterior, que perdeu o mercado com as sanções, de onde ele vai tirar divisas para fazer essas importações? O governo entra em inadimplemento, ele não consegue mais pagar, e ele não consegue mais importar, e tem escassez no mercado interno. Claro, foram só sanções, portanto, ou só bloqueio? Não. Foram também as decisões que foram tomadas dentro daquele processo político, dentro daquela estratégia. Para ganhar eleições, as políticas urgentistas foram prioritárias em relação às políticas estruturais. Estou aqui me referindo apenas a uma situação determinada. Claro que a Venezuela foi muito atingida também pela crise mundial de 2008, em particular ela foi atingida quando o preço do petróleo despenca. Dependente como o país é do petróleo, o país conheceu muita prosperidade quando o petróleo estava a $120 o barril, ali por volta de 2007, 2008, e conheceu uma crise gigantesca, que é a crise atual, quando o petróleo, em 2015, chegou a estar a $25 o barril. O petróleo caiu 80% do seu preço a partir de 2014. Isso afetou profundamente a liquidez do governo, sua capacidade de
impulsionar a economia e de pagar seus compromissos. Isso foi uma hecatombe na economia venezuelana. Soma-se a queda do preço do petróleo, que veio a se recuperar depois, mas veio a se recuperar não para aquele patamar de 120, veio a se recuperar para um patamar como o que está hoje, chegou a $70 e hoje está ali nos 52, 53 dólares. Foi uma perda muito grande de divisa da Venezuela por conta da queda dos preços do petróleo. Soma-se a crise do petróleo internacional, com as sanções e o bloqueio norte-americano, com a sabotagem dos empresários dentro do país e com os erros cometidos, e você tem uma situação econômica pavorosa. É evidentemente que a sustentação da democracia bolivariana depende de conseguir resolver os problemas econômicos. Não é crível que essa contradição entre política e economia se sustente por muito mais tempo, para que o governo possa, nos marcos em que o chavismo escolheu disputar, construir poder, que é nos marcos da constitucionalidade de processos eleitorais, é evidente que a crise econômica tem que ser superada o mais rápido possível. É uma crise muito grave. Muito grave. O produto interno bruto do país caiu fortemente. A situação interna não é tão pavorosa como a imprensa vende, mas é uma situação interna que piorou. O problema da escassez começa a ser resolvido por conta do apoio chinês, turco, bielorrusso. Você vai no supermercado em Caracas agora, Sueli, e eles não tiveram tempo nem de fazer a tradução das embalagens. Então você vê assim, um monte de latinhas escritas em turco ou escritas em russo. E você tem que acreditar nos funcionários que organizam as gôndolas. Porque eles botam aqui, ervilha. Você olha para a lata, não dá para entender o que está escrito ali. Então, como os funcionários devem também, às vezes, trocar ervilha por milho, milho por carne, as pessoas devem estar comprando coisas estranhas ali. Mas a crise de abastecimento, em parte, se resolveu internamente, se diminuiu por conta do abastecimento de produtos bielorrussos, turcos, chineses, mas o país tem que enfrentar a sua reconstrução econômica e a reconstrução da sua indústria petroleira. Se ele não conseguir sair desse labirinto econômico, a crise da democracia bolivariana pode se aprofundar duramente, porque o governo, o chavismo, pode perder capacidade competitiva do ponto de vista eleitoral. E isso pode colocar por terra a estratégia da revolução armada, mas pacífica, desenhada por Chávez. Pode colocar por terra. E isso pode levar à derrota da Revolução Bolivariana. Esse é o elemento fundamental. Claro que, nesse momento, eles estão numa batalha que antecede a reorganização da economia. Eles precisam reconsolidar o governo Maduro, enterrando de vez a operação golpista liderada por Guaidó e pelos Estados Unidos. Isso está em curso. A derrota do projeto de Guaidó e dos Estados Unidos. Mas essa batalha ainda tem que ser consolidada, para que eles possam, então, enfrentar a grande batalha da Revolução Bolivariana, que é a capacidade de construir uma economia próspera e sustentável nos marcos de um projeto que, desde o início, se propôs a substituir uma sociedade capitalista, monopolista, dependente, por uma sociedade de novo tipo, uma sociedade socialista. Muito obrigado. A Bárbara, eu gostaria de agradecer a aula do professor, que não é professor, é jornalista, né? Você é jornalista, mas é um grande professor de história. Acho que o desconhecimento do contexto latino-americano e a comparação, inclusive, com o caso brasileiro, né? Que tem um presidente que aceita o governo impopular, né? Realmente é uma das questões que eu acho que a gente tem que refletir. Gostaria de agradecer, antes, toda vez a gente se esquece de agradecer as pessoas, né?
tem esses menininhos aí, e essas menininhas aí de roupa vermelha, né, que são estudantes de mestrado, e tem alguém de graduação aí, de turismo. Muito obrigada pelo apoio que vocês estão dando, o apoio da DUFEP também, que foi imprescindível, né, cedendo, inclusive, esse auditório e fornecendo material gráfico e uma série de coisas. Gostaria de agradecer ao presidente e ao Fernando, que não está aqui, né? Eles estão aqui não, né? E dizer que a gente vai ter uma continuidade no seminário, de acordo com o que está pautado. Vocês devem ter recebido uma pauta, né, de amanhã, depois, e Bárbara vai falar sobre isso. Então, Breno, muito obrigada, mesmo de coração, a sua lição de história, viu? Bom. Oi. Tá. Alô? Estão ouvindo? Certo, ok. Então, gente, seguindo a nossa programação, a gente vai fazer uma breve pausa agora para o coffee break, ok? De 15 minutos. E então, todos vocês receberam no kitzinho que a gente entregou esse papelzinho aqui. Então, caso vocês queiram fazer alguma pergunta para o Breno, é só escrever e entregar esse papelzinho para qualquer uma das pessoas que está com essa camiseta que eu estou vestida. E aí, ao retornar ao auditório, depois de 20 minutos, a gente vai selecionar algumas perguntas, tá bem? Para promover o debate. Tá bom? Pode ter. Certo. O que a gente pode fazer é reduzir a quantidade de perguntas e abrir o microfone para essas que foram selecionadas, porque as pessoas tendem a se estender muito na pergunta, sabe? Então, infelizmente, por conta do tempo, a gente vai dar um corte. Mas a gente vai fazer essa seleção e aí a gente chama a pessoa aqui para explicar a pergunta, tá bom? Dizer também que depois da palestra, né, do debate, a gente vai passar um filme, por sugestão do próprio Breno. Eu não sei se vocês já assistiram, eu já assisti, A Democracia em Declínio. Em Vertigem. Muito bom filme. A gente vai passar o filme. E a gente vai passar o filme para... Até porque esse processo de discussão ele vai ter continuidade até a quinta-feira, quando vai ser encerrado o seminário com um mercadante. Mas ainda temos Florestan Fernandes e outros, né? Não vão embora, hein? Voltem. E a gente... Cadê? E a gente... Alô?